Você já acordou com o coração apertado, sentindo como se algo estivesse faltando? Já teve manhãs em que o peso do mundo parecia maior do que a sua própria fé? Todos nós, em algum momento, enfrentamos dias assim. E é exatamente nessas horas, nas primeiras batidas do relógio, que podemos escolher começar o dia no automático ou entregar os primeiros minutos ao Criador. Imagine por um instante como sua vida mudaria se antes de qualquer distração, você se ajoelhasse, fechasse os olhos e deixasse que cada palavra do Pai Nosso ecoasse na sua alma como uma canção de confiança e entrega. Nesta jornada de fé que começa agora, você não será apenas um espectador. Você será guiado por uma experiência transformadora, construída com base nos ensinamentos de Jesus, nos princípios que sustentam uma vida de comunhão e nas palavras que Ele mesmo nos ensinou a pronunciar com o coração. A oração da manhã, quando feita com intenção, é muito mais do que um hábito. É um renascimento, um alinhamento entre sua alma e os céus. E o Pai Nosso, quando compreendido na sua profundidade espiritual, se torna uma chave poderosa para abrir os caminhos do seu dia e da sua vida. Você já parou para refletir no que realmente significa dizer "seja feita a tua vontade"? Quantas vezes repetimos essas palavras mecanicamente, sem perceber que nelas há uma rendição absoluta? Uma entrega que liberta, uma declaração de fé que move montanhas, cura feridas internas e silencia vozes de dúvida. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no poder oculto dessas palavras sagradas, descobrindo como cada frase do Pai Nosso é, na verdade, uma ponte entre o divino e o humano, entre o que somos e o que fomos chamados a ser. E não pense que esta será apenas mais uma oração repetida. Prepare-se para viver uma experiência, uma verdadeira imersão espiritual, que começa ao nascer do dia e se estende por cada decisão que você toma. Você entenderá por que grandes homens e mulheres de fé começavam seus dias ajoelhados, com os olhos voltados para o alto. Não porque o dia seria fácil, mas porque sabiam que não estariam sozinhos. A presença de Deus pela manhã é como o sol nascendo dentro de nós, espantando a escuridão, aquecendo a esperança, reacendendo a fé. Então, respire fundo, silencie o coração e abra-se para algo que pode transformar completamente sua rotina, sua mente e sua vida. Esta não é apenas uma oração da manhã, é um reencontro com o seu propósito. É o momento de dizer com verdade: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E deixar que cada palavra faça morada no seu coração. Porque quando começamos o dia com Deus, nada pode nos parar. Antes mesmo que o despertador toque, há um momento sagrado. Um breve espaço entre o sono e a vigília, onde o mundo ainda está quieto, e tudo o que se ouve é a respiração, suave, constante, presente. Nesse instante quase imperceptível, temos uma oportunidade rara. Começar o dia sem ruído, sem pressa, sem distrações. É ali, naquele silêncio inicial, que a voz de Deus sussurra com mais clareza. E é por isso que a oração da manhã não é apenas um gesto religioso. Ela é um encontro marcado com o Criador do Universo, que te espera pacientemente, todos os dias, antes mesmo do sol nascer. Quantas vezes nos levantamos correndo, já olhando para o celular, mergulhados em preocupações, sem sequer agradecer por mais um dia de vida? A verdade é que muitas vezes somos engolidos pela rotina. A vida moderna exige demais, corre demais e nos empurra para uma existência automática. Mas Deus não nos chama para viver no automático. Ele nos convida a viver com intenção, com propósito, com fé. E a primeira coisa que Ele espera de nós ao abrir os olhos é simples: presença, uma alma disponível, um coração aberto. É por isso que a oração matinal, feita com verdade,
se torna a bússola que nos orienta em meio ao caos. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele não nos entregou apenas uma sequência de palavras bonitas. Ele nos deu um modelo de relacionamento com o Pai. Observe como a oração começa: Pai Nosso que estás nos céus. Não é apenas uma saudação celestial, é uma declaração de pertencimento. Nós não somos órfãos espirituais, temos um Pai que está nos céus, sim, mas que se faz presente na terra por meio da oração. Essa é a beleza da fé cristã. Deus não é distante. Ele é Emanuel, Deus conosco. E quando você começa o seu dia reconhecendo essa presença, algo muda. Você muda. Ao longo desta jornada, quero te conduzir por uma experiência real. Não apenas de reflexão, mas de transformação. Vamos explorar juntos cada trecho dessa oração sagrada, como quem desvenda um tesouro antigo. E vamos fazer isso com o coração, com emoção, com verdade. Porque não há nada mais poderoso do que um ser humano se conectando com o seu Criador, logo pela manhã. E se você já viveu dias em que tudo parecia dar errado, talvez seja a hora de mudar a forma como você começa. Talvez a chave para virar esse jogo esteja exatamente aí, em começar o dia ajoelhado, em vez de apenas levantar. A gratidão tem um poder transformador. E quando misturamos gratidão com fé, criamos um tipo de oração que o céu não ignora. Não é sobre palavras bonitas, é sobre verdade. Deus ouve o que vem do coração. Então, mesmo que hoje você não tenha muitas palavras, mesmo que tudo que consiga dizer seja Senhor, obrigado por mais um dia, isso já é suficiente para tocar o céu. E se você unir esse agradecimento com a oração que Jesus ensinou, algo ainda maior acontece. Você se alinha com o propósito divino. Você diz: venha a nós o teu reino. E sem perceber, começa a trazer paz para dentro de si mesmo. Você diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e percebe que a provisão está a caminho. A fé se renova, a alma se fortalece, e o dia começa diferente. O Pai Nosso não é uma repetição vazia, é uma declaração de guerra contra o medo, a dúvida e a ansiedade. É uma afirmação diária de que você não está só. E quando você ora de manhã com essa consciência, você está dizendo ao mundo espiritual: eu sei quem sou, sei a quem pertenço e sei quem está no controle. Isso muda tudo, a forma como você fala, como você age, como você reage. A oração da manhã, quando feita com fé e gratidão, é como vestir uma armadura invisível. Você sai para o mundo protegido, guiado e, acima de tudo, em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quantas vezes essa frase já saiu dos nossos lábios sem que o coração acompanhasse? Ao declarar Pai Nosso, Jesus nos ensina algo revolucionário. Não oramos sozinhos. Deus é Pai Nosso, não apenas meu. Isso nos coloca diante de um princípio fundamental da fé cristã: comunhão. Somos parte de uma família espiritual. Irmãos e irmãs, diante de um Pai amoroso que reina nos céus, mas se move na terra. Começar. O dia com essa consciência muda tudo. Você se lembra que pertence, que é amado, que não está isolado. E ao santificar o nome de Deus, você coloca o foco no que realmente importa, o reino e não as preocupações, a glória dele e não a sua ansiedade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está uma das frases mais profundas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de se viver. Convidar o reino de Deus para o seu dia é entregar a direção, é confiar, mesmo sem entender, é render-se, mesmo quando a mente grita por controle. Ao orar isso pela manhã, você está dizendo: Senhor, mesmo que as circunstâncias fujam do meu controle, que os meus planos mudem, que eu enfrente tempestades, eu confio que a tua vontade é perfeita. E isso não é fácil.
Porque muitas vezes queremos que Deus abençoe os nossos caminhos em vez de caminhar pelos caminhos dele. Mas quando o reino entra, a paz entra junto. E mesmo que nada mude por fora, tudo muda por dentro. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Este é o pedido da dependência. O reconhecimento de que, por mais talentos, diplomas ou conquistas que tenhamos, tudo o que realmente temos vem dele. Ao dizer isso logo cedo, você está afirmando que acredita na provisão divina, que Deus cuida dos detalhes, que Ele vê o que ninguém vê e provê o que ninguém pode prover. Não é apenas o pão material, é o alimento emocional, espiritual, a força para suportar, a sabedoria para decidir, a coragem para agir. Ao pedir o pão diário, você está dizendo: Pai, eu confio que o Senhor já está cuidando do que eu nem sei que vou precisar hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é a parte da oração que mais nos confronta. Falar de perdão pela manhã é como limpar a alma antes de começar o dia. Porque muitas vezes o que nos trava não é a falta de fé, mas o excesso de mágoa. Carregamos pesos invisíveis, nomes não ditos, feridas não curadas. E Jesus nos lembra: se queremos receber perdão, precisamos também liberar perdão. Isso é forte, é profundo, mas é libertador. Quando você começa o dia escolhendo perdoar, mesmo que ainda doa, você está dizendo que prefere ser livre do que ter razão. Está se colocando em posição de graça, e onde há graça, há cura. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração de proteção, a blindagem espiritual que colocamos sobre nós e sobre aqueles que amamos. Ao declarar isso pela manhã, você está reconhecendo sua humanidade. Está dizendo: Senhor, eu sei que sou falho, sei que posso tropeçar, mas eu confio que o Teu Espírito me guia. E essa humildade diante de Deus abre portas para um dia mais leve, mais consciente, mais protegido. Porque o mal existe e ele opera no cansaço, na pressa, na distração. Mas quando você se cobre de oração, quando você clama pela proteção do céu, o inimigo recua. Porque onde há luz, a escuridão não permanece. Cada linha dessa oração carrega poder. Cada palavra é uma chave espiritual. Quando oramos com entendimento, não estamos apenas falando com Deus. Estamos construindo dentro de nós uma fortaleza de fé, paz e propósito. O Pai Nosso é mais do que um texto, é uma experiência. E essa experiência, quando vivida todas as manhãs, se transforma em uma vida completamente alinhada com o céu. Você já percebeu como o mundo começa a gritar logo cedo? São notificações no celular, trânsito apressado, notícias ruins, cobranças internas, prazos, pessoas exigindo mais do que podemos dar. A rotina moderna nos joga no centro de uma tempestade diária. Mas quando você começa o dia em oração, algo muda na sua resposta ao caos. Você não é mais apenas alguém tentando sobreviver. Você se torna alguém guiado, protegido, cheio de paz em meio ao barulho. O Pai Nosso, quando plantado no coração pela manhã, floresce ao longo do dia em forma de atitudes mais leves, pensamentos mais firmes e reações mais sábias. Imagine uma pessoa que orou sinceramente pela manhã, dizendo: seja feita a tua vontade. Essa pessoa enfrenta os mesmos desafios que qualquer outra, mas lida com eles de forma diferente. Quando algo dá errado, ela não entra em desespero. Ela respira fundo e lembra: eu entreguei meu dia a Deus. Isso faz parte do que Ele está permitindo. Quando é tentada a agir por impulso, ela lembra: livra-me do mal. E quando é desafiada por alguém difícil, ela se recorda: assim como eu perdoo, Senhor, me ajuda a perdoar agora. Percebe como a oração se torna viva?
como ela se transforma em um GPS espiritual ao longo do dia. Não se trata de religiosidade, nem de se tornar uma pessoa perfeita. Se trata de consciência. A oração da manhã desperta algo dentro de nós. Ela nos faz lembrar que não estamos sozinhos, mesmo quando o mundo nos esquece. E é por isso que tantas pessoas, depois de criarem esse hábito, dizem que nunca mais foram as mesmas. Porque não se trata de um ritual, mas de um relacionamento. É como começar o dia tomando café com Deus. E quando você começa assim, é impossível viver igual a antes. Algo dentro de você muda. O coração se torna mais grato, a mente mais centrada, a alma mais firme. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja cansado, sobrecarregado, com o coração apertado. Talvez você esteja se perguntando se a oração realmente funciona, se Deus realmente ouve. E a resposta é: sim, Ele ouve. Mas Ele não responde apenas com milagres externos. Muitas vezes a resposta dele vem em forma de paz, de força, de uma coragem que você nem sabia que tinha. E é por isso que é tão importante não apenas orar pela manhã, mas carregar essa oração no coração o dia todo. Voltar a ela mentalmente quando sentir que vai desabar. Repetir cada frase como um escudo invisível. Pai nosso, que estás nos céus. Cada dia vivido com oração é uma semente plantada. Talvez você ainda não veja os frutos hoje, mas eles estão crescendo. Lentamente, silenciosamente. Porque é assim que o reino de Deus se manifesta. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. E o mais bonito é perceber que essa transformação é contínua. A cada manhã, uma nova oportunidade. A cada amanhecer, uma nova chance de começar com Deus, de alinhar seu coração com o céu, de encontrar propósito mesmo nas tarefas mais comuns. O segredo não está em esperar um grande milagre. O segredo está em transformar cada manhã num altar, cada palavra numa oferta, cada passo num ato de fé. Agora que você chegou até aqui, respire por um instante e perceba o que mudou dentro de você. Talvez tenha sido sutil, um alívio, um suspiro, uma calma diferente. Ou talvez tenha sido intenso, uma vontade de orar, de recomeçar, de se reconectar com Deus como nunca antes. Independentemente de como você chegou até este momento, uma coisa é certa: você não é mais o mesmo. Porque a verdade é que quando damos a Deus os primeiros minutos do nosso dia, Ele transforma cada hora que vem depois. O Pai Nosso não termina com amém. Ele continua vivendo em você, sendo resposta nas suas escolhas, sendo direção na sua caminhada. Ao longo deste vídeo, você viu que a oração da manhã não é apenas um hábito bonito, é uma arma poderosa. É como vestir-se de luz antes de enfrentar o mundo. Vimos que cada frase da oração de Jesus carrega uma verdade profunda: pertencimento, rendição, provisão, perdão, proteção. Vimos que orar pela manhã é como abrir a janela da alma para deixar o sol da presença divina entrar. E entendemos que o maior milagre não está no que acontece fora, mas na transformação silenciosa que começa por dentro e se espalha, dia após dia, por toda a nossa vida. A jornada espiritual não se constrói em um único passo. Ela se firma em constância, em presença, em decisões diárias. Por isso, o convite de hoje não é apenas para que você ore uma vez, mas para que você faça disso um estilo de vida. Comece o seu dia com Deus, todos os dias, mesmo nos dias difíceis, especialmente neles. Mesmo quando não sentir nada, mesmo quando estiver cansado, porque é na fidelidade dos pequenos começos que os grandes milagres se escondem. E quando você menos esperar, perceberá que a sua fé não é mais frágil, ela será uma rocha firmada na intimidade com o Pai.
E imagine o impacto de uma geração que escolhe orar antes de agir, agradecer antes de reclamar, confiar antes de se desesperar. E agora, imagine que isso começa com você. Sim, com você. Com essa escolha simples, silenciosa, mas poderosa. Ajoelhar-se pela manhã e declarar: Pai nosso que estás nos céus. E deixar que essa oração molde não só o seu dia, mas o seu destino. Porque um coração entregue pela manhã é um coração preparado para vencer até as maiores batalhas. Deus não está distante. Ele está aqui, está ouvindo. E já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a não deixá-la morrer aqui. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a resposta para a oração de alguém. Curta o vídeo se ele te abençoou e, principalmente, inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta. Aqui, todos os dias, você encontrará uma palavra viva, uma oração sincera, um espaço de fé. E lembre-se, cada amanhecer é uma nova chance de recomeçar com Deus. Que o seu amanhã comece com o céu em seu coração e que a sua vida seja, todos os dias, uma oração viva. Amém.